Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é a professora Sara Ipiranga, professora de literatura da Universidade Estadual do Ceará, para conversarmos sobre Fortaleza Amada e os 300 anos dessa cidade que nos acolheu desde o nascimento. Sara, seja muito bem-vinda ao Pode Vir pela primeira vez, espero Obrigada. que retorne outras. E você participa deste livro, o livro Fortaleza Amada, que comemora os 300 anos da cidade de Fortaleza, uma publicação da editora UFC, com uma crônica verde marinho. Como é que surgiu a ideia dessa crônica? Com o convite, pelo qual eu já agradeço aqui, veio a ideia de como seria a minha relação com Fortaleza. Que essa, acho que é a pretensão do livro, porque o lugar, na verdade, são as histórias que nós vivemos nele. Então, qual seria uma das histórias que eu vivo nesta cidade, com essa cidade? E veio a partir daí. Porque eu tenho que confessar que a minha relação com Fortaleza ela é muito assim, de idas e vindas. Ela é amorosamente conflitante, digamos assim. É uma relação agridoce. Agridoce, entre sol e sombra, podemos dizer isso, Então, eu tentei relembrar o que me fez ir embora e o que me fez voltar, para poder contar. Porque eu estou de volta aqui há 20... Já tem muitos anos, mais de 20 anos, Mas foram muitos percursos. Agora os ouvintes estão curiosos. Você foi embora para onde? Eu fui para Minas Gerais. Assim que eu terminei a faculdade, eu terminei letras aqui na UES, onde eu estudei, minha grande casa. Mas sempre, desde pequena, eu tinha essa vontade de sair. O sol era uma coisa muito difícil para mim, que é essa história que eu conto aí. E é interessante observar, isso deve ter até um fundo psicanalítico, que aquilo que mais o incomoda acaba sendo um motivo na sua vida. Porque eu vou escrever justamente sobre isso e um outro livro do qual eu estou participando, eu também escrevo sobre o sol. Então, ele realmente tem uma dimensão muito poderosa na minha vida. Quando eu era jovem, assim, muito branquinha naquela época, assim, meu pai me obrigava a ir à praia. Ele dizia assim, vou deixar você lá na Praia do Náutico, eu ia com uma amiga, você só volta quando você estiver bronzeada. E me largava lá. E naquela época não existia isso de protetor solar, era tão o tom, que era uma gosma avermelhada que a gente passava na gente. Então eu voltava assim, avermelhada, encalorada. Então é um pouco assim, em termos de sensação, essa relação com a cidade. Quando eu me expunha, ela me agredia um pouco. Então eu tinha que me recolher para poder ver ou viver melhor essa cidade. Tanto que eu era uma pessoa muito noturna também. Gostava muito, sempre gostei muito de sair, vivi muito aquela fase ali do Cais Bar, aquilo ali era quase que diariamente. Pois bem, então eu conto essa história justamente que por conta desse me expor que era difícil ao sol, eu vou para um lugar de sombra, que é Minas Gerais, que é isso que eu conto aqui, No conto, na crônica Azul Marinho. Verde Marinho. Desculpa, Verde Marinho. Que é o nosso mar, o Verde Marinho. E aí, Cavalcante, não sei se eu posso me alongar aqui e contar essa história, Então, chegando lá, eu vou fazer um mestrado lá na UFMG, que é professor de literatura, sempre ama estudar e continua estudando, aí chego lá. E numa das primeiras disciplinas que eu vou fazer, o professor pede para a gente ler Baú de Ossos, do Pedro Nava. E assim, me deu um pouco, eu disse, ai meu Deus, eu sou, querendo ou não, eu sou de lá, eu não sou daqui. Então era muito memorialismo mineiro, muito trem, muita história de montanha. Eu disse, acho que eu não vou gostar disso aqui não. Só que ao ler o livro, as primeiras 100 páginas são sobre Fortaleza. Eu disse, meu Deus, então assim, é recorrente. Eu saí de lá, quando eu chego aqui, o primeiro livro que eu tenho que ler traz a terra de volta para mim. Então, assim, é como se Fortaleza nunca saísse. Mesmo lá, ela mandava recados para mim, assim, um pouco que me chamando para voltar.
Então, li prazerosamente esse livro maravilhoso. Assim, a família dele sai da Itália, vai para o Maranhão, e do Maranhão vem para Fortaleza. Então, nessas páginas iniciais tem um mapa da cidade. Ele vai falar da Rua Formosa, que é hoje a Barão do Rio Branco, dá o número da casa. Depois eu vou pesquisar, vou saber que ele voltou para conhecer, para rever, na verdade, essa casa, onde ele morou. A cidade já tinha outro nome. Então, ali tem um mapa da cidade. Um mapa da cidade que não existe, nem na época que eu li ela não existia mais. Mas era como se eu estivesse percorrendo Fortaleza novamente pelas pessoas que já moravam nela. Então foi uma leitura meio catártica, digamos assim, muito boa, muito maravilhosa. E assim foi, eu narro isso aí, mas muito rapidamente, é uma crônica, não é um relato, não é o conto. Mas da mesma forma que tem os recados do morro, eu acho que eu fiquei recebendo recados da praia. Meio que assim, volte para cá. E esse foi um deles, né? E quando eu estava lá para o mestrado, talvez um pouco antes, a minha ideia de escrever era sobre o Sol na Palavra, que foi um livro que eu publiquei depois. O Sol na Palavra? O Sol na Palavra, que é justamente o estudo acerca da literatura cearense através da percepção solar, do imaginário solar. Estou dizendo, olha, o sol me espanta tanto e eu continuo falando sobre ele. Esse seria um projeto para o mestrado, mas acabou que não foi uma outra coisa. Eu escrevi sobre o Rubem Fonseca, sobre violência, que era um tema que na época eu gostava muito, mas ficou, né, aquela ideia na cabeça. E acabou que eu voltei, depois de 10 anos. Eu não fui só estudar e ficar, eu fui para viver. Eu fui ter uma vida, mas com 10 anos a vida disse, tá tudo bem, pode voltar. E eu voltei. Voltou para a Terra da Luz. Aí voltei para a Terra da Luz, saí das montanhas, do pão de queijo, de uma vida mais ensombreada, vamos dizer assim, né, para essa luz forte, incandescente que é a nossa. E nessa sequência da volta, né, várias coisas aconteceram, mas me reaproximar da cidade, os primeiros anos foram muito difíceis, mas porque quando você passa muito tempo fora, você reordenar a vida, não só em termos de imaginários, percepções, mas de amizades mesmo, não é simples. Trabalho, eu tinha que começar tudo novamente, né? As pessoas ficaram aqui, elas organizaram suas vidas aqui. Lá vem eu de fora, chegar e reorganizar tudo novamente não foi simples. Mas nesse processo, Cavalcante, foi quando eu acho que uma forma de me reapropriar da cidade foi escrever esse livro, tá? O Sol na Palavra, em que eu vou analisar o sol no José de Alencar com o Iracema e o sertanejo, vou analisar o sol no Adolfo Caminha, né? E depois no Aves de Arribação. Perfazendo aí o que eu chamo um dia na literatura cearense. O Alencar é amanhã, o Adolfo Caminha, porque no livro tudo acontece ao meio-dia, entre o meio-dia e as 2 da tarde. Interessante. E Aves de Arribação do Salles, o Salles era uma figura mais amena. Então tudo tinha que acontecer quando o sol se punha no final da tarde. E o Alencar é aquele homem que realmente que introduz a tradição, né? Que dá um corpo para a literatura cearense. Então ele é esse amanhecer. Eu brinco que as mulheres alencarinas elas só podem existir de manhã, porque elas são muito perfeitinhas, muito arrumadinhas. O sol vai desfazê-las. Já o Adolfo Caminha era um homem muito irado, tinha muita raiva, brigava com todo mundo. Então, os personagens também são muito parecidos. Eles são raivosos, eles sempre estão em cólera, estão irados, eles brigam. E o calor faz com que esse sentimento da ira fique mais pulsante ainda. Então, assim, é como se o sol potencializasse aquele universo do conflito que se desenrola ali, né? E o Salles não quer briga com ninguém. Então, ele espera tudo acontecer e as coisas vão lá para a calçada, quando está tudo mais ameno, clima mais ameno. Então, eu faço essa leitura em diálogo com Baú de Ossos, porque traz essa fortaleza aí, que está dentro dos livros, apesar de que as 2 pontas não se passam em Fortaleza, né? nem o sertanejo, nem Iracema. Iracema uma parte aqui, e nem Aves de Arribação, que se passa na Varjota, que é o nome de uma cidade aí que depois a gente comenta aqui. E em diálogo também com o Camus, do Estrangeiro, que entra como a ideia de entender essa
luminosidade, né, na própria relação que a gente vai ter, não somente no estrangeiro, mas em outras obras dele, em que ele vai falar do Sol de Argel, que eu relaciono muito ao Sol de Fortaleza. Ele tem um livro chamado Núpcias do Verão, que não é um livro muito conhecido, e é um livro autobiográfico, em que ele vai falar de várias praias lá da Argélia, sobretudo de Tipasa. E a sensação, quando eu li aquelas crônicas, não sei se a gente nomearia de crônicas, ela diz, nossa, o Ceará, em Fortaleza, ele está vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Então, ele entra nessa ideia do contraponto, né, que é bem cara a literatura comparada, essa ideia de... Na literatura comparada, a gente não trabalha muito com territórios. A gente já vai perceber essa ideia do sem fronteiras, mas de como fazer esses lugares que são distantes, fazer esses lugares dialogarem. Então, assim, esse sol que está aqui, do verde marinho, que eu vou contar essa história, eu acho que ele é um diapasão mesmo na minha vida e nessa minha relação com Fortaleza. E depois desse livro, do Sol na Palavra, você continuou observando a prevalência do sol na literatura cearense? Talvez É uma temática que costura, de alguma forma, os livros das escritoras, dos escritores cearenses? Bem, inclusive a gente está tentando uma reedição do livro com um capítulo a mais, com a sombra. Na verdade, não, com a madrugada, né? Já que eu parei no meio da tarde, que seria Emília Freitas, e seriam escritores cearenses que eu traria aqui, mas eram muitas coisas para a gente comentar. Daqui a pouco a gente fala sobre as sugestões literárias que a professora Sara Ipiranga traz para você que nos acompanha. E a Emília, não é, quando você vai ler a sua história, o seu romance, A Rainha do Ignoto, e aí aquela mente, né, de estudiosa, de pesquisadora, ela vai identificar justamente esses elementos climáticos, temáticos, porque já tem toda uma estrutura também de cabeça pensada para isso. A Funesta, que é essa mulher enigmática do livro, ela só aparece de madrugada. Ela não pode ver o sol, até porque ela é ela está mais para o fantástico, para o mágico, algumas pessoas vão falar do horror, do que para o real, porque é uma mulher que passeia no Rio Jaguaribe, vestida de veludo, né, acompanhada de um animal que é entre um macaco e uma outra coisa, com uma flauta, com um imaginário romântico, digamos assim, pesado em cima dela. Como que essa mulher poderia viver ao sol ali do Aracati? Impossível. Então, tudo acontece na madrugada. Então, a proposta é justamente introduzir esse outro horário aí através de um outro imaginário que não é um imaginário nosso. Não é um imaginário cearense à madrugada. Nosso imaginário, claro que hoje são muitos. Literatura hoje cearense são muitos. Não tem como eu dizer que tem um núcleo. Mas se você pensar no que é a tradição, nós vamos ter, também não é regionalismo, mas alguns temas, a gente pode dizer de imagologia, que são muito fortes. Não é? O mar não é tão forte, a praia não é tão forte. A praia aqui, eu acho que ela é mais para ser vivida do que para ser cantada ou contada, mas isso na literatura brasileira em geral. Apesar de sermos um país bem litorâneo, nossos grandes romances estão centrados na terra. A terra é um elemento muito forte para o brasileiro, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso processo de colonização, né, de expropriação, na verdade. Então, esse elemento terra é mais forte. Eu penso que o mar, para o brasileiro, eu não sei se ele é esse lugar também do lazer, do descanso, mas também o lugar da chegada do outro. Então, talvez eu não vou tematizar tanto esse lugar, que foi o lugar da invasão, não sei. Também isso aí a pesquisar. Mas na literatura cearense, excetuando Alencar com Iracema, que vai falar, né, porque Iracema, se você pensar, ela sai de Ubajara, aliás, da Ibiapaba, não é isso? Ela passa pelo meio, ela vai pela Meruoca, eles vão seguindo o caminho do rio, porque se não tiver água doce você não sobrevive, ela fugindo. E aí eles vão descer lá do Mundaú até Fortaleza. Então, ele descreve, né, a Praia do Mundaú. Eu não sei se ele dá o nome de Flecheira, mas mais importante que o mar que eles estão percorrendo são os rios.
que é o que vai fazer com que eles cheguem com vida até a Barra do Ceará, que é o Rio Ceará, né? E é interessante observar que a gente está falando tanto aqui, né, sobre Fortaleza, e eu trouxe aqui com a imagem dela, da Iracema. Mostra aqui pra gente. Da Iracema, né? É um tem ícone os postais. central de Fortaleza. É um ícone central da cidade, exatamente. Aí eu queria até colocar essa discussão aqui. A praia é o lugar da morte de Iracema. É aqui que ela morre. Porque Olha que interessante. A praia é o lugar da morte de Iracema. Então a gente está festejando essa Iracema. Tudo bem que tem a Lagoa da Parangaba, né, com a imagem dela. Você vai ter a imagem de Iracema aqui na beira-mar, mas para lá, perto do Mucuripe, né, e a outra imagem aqui na praia de Iracema. Então, parece que ela é uma mulher da praia, parece que ela é uma mulher do mar, mas não é. Iracema é uma mulher da floresta, é uma mulher da serra. O que ela viveu aqui foi um exílio, porque ela sai fugida da serra com Martim, né? Ela abandona os seus, ela vira inimiga dos seus, porque ao guerrear ela fica do lado do amado e não do seu povo, e aí tem início, né, a fuga. E quando ela chega aqui, ela está absolutamente abandonada, porque o Martim, mesmo com ela aqui, ele vai sair com os outros, né? Os pitiguaras são aqui, que são inimigos, a história é longa, inimigo do povo dela, os tabajaras, e ela fica sozinha, abandonada aqui na praia, e ela está grávida, né? E mesmo assim ele continua as andanças e ela fica nessa solitude aí que é adoecedora, que é melancólica. E eu acho que, ao final, quando ela morre, você não tem um motivo para a morte dela. Tudo bem que a gente está no período romântico, você não precisava de motivo para morrer, não. Bastava ter uma tristeza, você caía duro e estava tudo bem, acontecia. Era um recurso literário. Mas eu acho que é uma mulher que vai sofrer tantas violências nesse percurso, né? E esse exílio, o afastamento da tribo, da família, e sozinha, quando ela chega aqui grávida, então depois que ela dá a luz, pouco tempo depois ela morre. E aí vai ser a história do primeiro cearense, o Moacir. Mas voltando aqui, essa mulher aqui, ela morre, literalmente ela morre na praia. Estamos falando sempre dessa fortaleza de Iracema, mas temos que refletir que é uma fortaleza, que na época não era uma fortaleza, né? Não havia nem cidade nessa época, mas foi um lugar do deslocamento mesmo, da perda do território. Se já que estamos falando de territórios aqui foi a perda do seu território. Outra forma também da gente, né, enxergar essas imagens que estão muito cristalizadas pelo turismo, né, e que a gente pode ir lá e mudar um pouquinho. Essa Iracema festiva, né, de luz, e o que a gente está falando aqui é de um Iracema do sofrimento, da morte, da dor. Exatamente. E ela dá nome à praia mais boêmia da cidade. Que bom, isso é legal, não estou dizendo que isso seja ruim, não. Mas é bom a gente entender. Mas muitos desconhecem a história, a narrativa do José de Alencar. Exatamente. Nós vamos agora, então, para o intervalo literário, que a gente pede à nossa convidada que traga algumas sugestões para vocês. Então, o que você trouxe para a gente como sugestão? Como sugestão, eu estou lendo muitos livros, não é? Mas eu agora eu lembro da sua fala lá no lançamento do Fortaleza Amada, que seria um poliamor, né, por Fortaleza. Eu disse que eu estou num poliamor literário, estou lendo vários autores. Eu disse, não, mas eu vou separar duas. Trouxe que é uma escritora que eu amo. Mostra aqui pra gente. Que é a Ana Miranda. E eu estou lendo um livro que talvez nem seja tão conhecido dela, que é o Semiramis, né? Que é uma personagem mulher e vai contar justamente uma viagem dela com o avô para o Alagadiço Novo, onde nasceu José de Alencar. Não terminei ainda, mas como é que é? Muito interessante, uma prosa bem diferenciada, então gostando muito de ler esse livro. Ana Miranda é uma grande escritora da literatura brasileira, né, premiadíssima, nascida no Ceará. Então fica a dica, leiam Semiramis, de Ana Miranda. E mais uma sugestão? E a sugestão é o livro da Margarida Saboia, que edição da UFC. Tá? Vou mostrar aqui também.
até a organização da Juliana Diniz. Sugestão de Vida é uma antologia de Margarida Saboia de Carvalho, publicada pela editora UFC. E eu que sou estudiosa do Jader, né, o marido dela. Isso é um conhecimento importante. Margarida foi a esposa do Jader de Carvalho. Exatamente. E aí, como é que é? Tem em Cavalcante também uma opção de ler por enquanto mulheres. Não é? Então, eu já estudei muito Jader, então agora eu vou ler a Margarida, que na época em que viveu já exercitava o feminismo. Ao modelo dela, são textos que têm essa questão da mulher muito forte aqui, a seleção foi muito boa, e aqui também. Não sei se dá para falar um pouco sobre isso aqui, mas... Por favor. A opção, né, eu estou lendo outra autora também, que é uma portuguesa de que eu gosto, a Lídia Jorge. Lídia Jorge? Lídia Jorge. Também era muito volumoso, então não daria para eu trazer Um Jardim Sem Limites. É que há um discurso, sem querer polarizar, mas uma escrita feminina que é diferente na percepção dos fatos, não somente na escrita. Então, o mundo retratado aqui é diferente do mundo retratado pelo Alencar. E ela está falando da época do Alencar. Ela viveu ao lado do Jader, não é? Então, são mundos diversos aqui. Então, da mesma forma que eu acho que, como professora de literatura e leitora, faço aqui até uma reflexão crítica, a gente tem uma formação muito masculina, né? Uma literatura muito... Nada contra. A questão de somente ter um ponto de vista. Então, eu li a minha vida inteira muitos homens, né? Mas por isso é que eu posso dizer que hoje eu só quero, nesse momento, não quer dizer que amanhã eu não mude, nesse momento eu quero entender o mundo por essa percepção aqui, não por uma outra percepção que eu já tive. Então, mais uma vez, é bom poder ter escolhas. Nós estamos nos aproximando do final do nosso episódio. Eu queria pensar contigo qual é a importância de incentivar a nossa população a expressar o seu afeto por uma cidade. Em nosso caso, a cidade de Fortaleza, nos seus 300 anos. Então, numa perspectiva de professora de literatura, incentivar a escrita dessa cidade é importante? Sim, muito importante, porque eu acredito que a primeira forma de escrita é o pertencimento, não é? Então, primeiro, ao escrever mesmo, ao colocar palavras no papel para usar o senso comum, essas palavras, elas não saem de uma nuvem, elas saem de alguma relação. Então, essa relação que você tem consigo mesmo, ela também está mediada pelo lugar onde você mora. Então, escrever Fortaleza, eu li as crônicas, é escrever sobre si. Eu estou dizendo, a cidade ela não existe sem as pessoas. A cidade ela não é o ideário que a gente está colocando aqui e está olhando para ela. Ela só existe porque a gente pisa nela, porque a gente toma banho de mar, porque a gente vai aos bares, porque a gente vai aos cafés e principalmente porque a gente encontra as pessoas nessa cidade. Que isso é hoje Fortaleza para mim, a cidade onde eu encontro as pessoas. Então, escrever com professora de literatura, essa escrita que eu digo de mim e digo do lugar onde eu estou, ela é uma forma até de construção psíquica mesmo. E hoje, quanto mais a gente se aproxima dos grupos que estão a escrever sobre a cidade, que são muitas, porque a cidade não é a mesma da gente que está aqui, não é, das periferias ou de outros lugares que a gente possa nomear aqui, não é? Por exemplo, eu morei no Santa Terezinha, lá em cima, no Mucuripe, no morro mesmo, na Rua Jereré. É outra cidade. É outro mundo, é outro movimento. Né? Ali, sim, é uma cidade muito solar, muito aberta ao mar, muito ligada a essa natureza do verde marinho. E aquelas pessoas ali, elas têm uma história para contar de Fortaleza que necessariamente não é a minha, mas que ela pode ter certeza que elas me inspiraram bastante, né, a ter essa visão. Então, hoje eu vejo, acompanho o Instagram, a quantidade de iniciativas que há em relação à escrita da cidade. Eu disse, que bom que as pessoas estão se conhecendo
o lugar onde elas estão. E eu acredito que isso, Cavalcante, também é uma coisa muito importante para a cidadania, para a governança, inclusive, porque você está no lugar de que você gosta, que você reconhece, que tem uma identidade, também é o elemento que faz com que você brigue mais por ele, que você lute mais por ele. Então, a cidadania ela não está apartada da identidade. São dois níveis em que eu trabalho o ser e esse ser pode estar feliz na praia de Iracema, mas esse ser também tem que estar feliz porque tem um ônibus para pegá-lo com decência perto da sua casa. Então, acho que essas duas coisas aí estão bem juntinhas. E, Sara, você leu, né, a totalidade, sim, mais de uma centena de autoras e de autores escrevendo sobre si e a cidade. E a cidade. O que te chamou a atenção nessa leitura do todo que você fez? O que me chamou é a diversidade, e eu acho que era esse o propósito do livro, mas uma diversidade orquestrada por uma alegria. Eu notei que está todo mundo plenamente alegre estar dentro desse livro. Então, isso eu acho assim mágico, maravilhoso. É aquele encantamento que a literatura realmente, assim, que eu fico dando aula sobre isso, é viver esse encantamento, né? De estar presente no livro. Todos que escreveram, que falam isso numa dimensão de afeto, de emoção muito grande, que faz muito tempo que eu não vejo um livro explodir de tanta alegria. Um livro que produz festa. Produz festa no sentido do que é festivo, do que é comemorado, do que é vivido com alegria. Eu acho que essa ideia da comemoração, do comemorar, né? Se a gente pensar comemorar como uma memória que é, né, memória que eu vou comemorar, que ela é coletiva, sim. Tem muito isso no livro. E no episódio passado, eu conversei com a professora Tessia Montenegro e fiz a ela uma pergunta e vou fazer a mesma para você. Como uma profissional do livro, da leitura, da escrita em Fortaleza, o que você quer mais para esta cidade que está comemorando 300 anos? Eu quero mais para esta cidade alegria, acho que a gente tem bastante. Eu queria mais consciência ambiental, porque nós estamos com uma cidade muito quente e eu acredito que isso é resultado de políticas públicas inábeis de lidar com o que nós temos de mais precioso, que é a natureza. Eu acho que eu não peço muito da cidade, eu acho que a cidade me dá bastante, né? Que ela continue sendo essa fortaleza alegre, festiva, mas uma fortaleza que cuide muito bem de si também. Uma fortaleza consciente para todos nós. Para todos nós. Sara, muitíssimo obrigado por tua participação no Pode Vir. Eu que agradeço imensamente estar aqui. E você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, literatura, cultura e saberes diversos. Envia para mim a tua sugestão de tema pelo @podevir o podcast.